Pessoal, olha o pão que eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês gostam de pão caseiro? Aqui tem 3 pão caseiro super gigante. Olha, foi um dos primeiros pães que eu aprendi a fazer e eu quero passar essa técnica para vocês, gente. É muito simples, ele vai pouco ingrediente. Olha, não vai ovo, não vai leite. Ele é muito bom. Ele sova-se muito pouco e ele rende muito bem, gente. Ó, a gente vai usar 1 quilo de farinha para fazer 3 pães desse tamanho. Ó. Se você gosta, compensa você ficar até o final para você aprender. E você pode estar fazendo para vender também, gente. Vamos lá então? Vem comigo então? Ó, para essa receita, gente, eu vou usar um vasilhame aqui, vou usar uma bacia mesmo. Gente, eu vou usar 500 ml de água morna. Sempre para pão, gente, caseiro, a água tem que ser morna. Não precisa estar quente, é morna. Vamos jogar 2 colheres de açúcar, certo? Porque precisa ter açúcar para a massa ativar. Vamos jogar, gente, ó, um fermento biológico seco para pão. Aquele que você compra no supermercado, lá, Flashman, qualquer marca lá, tem que ser o biológico. Vamos jogar 100 ml de óleo para fazer esse pão. Gente, esse pão fica uma delícia, ele não vai ovos, ele é muito bom de fazer. Ó, agora com fouet a gente vai dissolver o fermento, certo? Eu quero aqui fazer esse pão, gente, na paciência, conversando com vocês, ó. Meu nome é Wagner de Jesus, a gente está aqui no YouTube e é muito legal que vocês acompanhem aqui. Eu vou usar uma xícara, gente, de farinha e vou colocar essa farinha aos poucos. Essa xícara aqui, gente, ela tem 200 gramas. A gente vai usar mais ou menos 1 quilo de farinha. Vamos ver quantas xícaras eu vou precisar. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, certo? E a gente vai mexendo aos poucos até a massa dar ponto. Vocês viram? Vamos jogar uma pitada de sal também, porque é interessante o sal para misturar o sabor do pão, certo? Ó, vamos lá, vamos mexer. Eu sou muito grato, gente, por vocês estar aqui. Esse é um pão, ele é um pão, na realidade é um pão econômico, né? Você viu, ó, foi água, um fermento, 2 colheres de açúcar, uma pitada de sal e 100 ml de óleo só. Você vê que não usou ovo, não precisa. Vamos jogar mais uma conchinha dessa. Só para 400 gramas. Até agora 400 gramas, ó. Vamos continuar mexendo até essa massa dar o ponto. Gente, eu tenho uma história muito interessante desse pão. Esse pão quem fazia era a minha avó, minha tia também, entendeu? E ela sempre fazia esse pão pra gente. Olha, é um pão caseiro de sítio mesmo, aquele que é bem artesanal, gente. Olha aí, ele vai usar os ingredientes que você tem aí na tua casa do seu dia a dia. Ó, 3 xícaras, já foi para 600 gramas. A gente vai colocar aos poucos, porque não pode essa massa passar do ponto na água, entendeu? Porque senão dá fora do ponto e fica ruim da gente poder mexer. 3 xícaras, 600, né? 600 gramas. Ó, não tá bom ainda. Tá muito mole. A gente vai dar mais uma mexida, ó, com a colher de pau. E agora, gente, a gente vai jogar mais uma, 800 gramas, ó, de farinha. Farinha sem fermento, presta atenção, pode ser qualquer marca, gente. Mas se você usar uma marca um pouquinho melhor, o seu pão fica mais bonito. Porque dá diferença na farinha também, viu, gente? Ó, dá diferença. Marca. Eu não vou falar nome de marca aqui, mas se você usar uma marca um pouco melhorzinha, você vai ter um pão melhor, ó. Vai mexendo, ó, até desgrudar da tigela, do nosso recipiente. Ó, já deu 1 quilo de farinha, né? Então, falei que talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, porque nós usamos, gente, 500 ml de água, né? Então, ó, vamos sovando, vamos mexendo, vamos dar uma leve sovada nele depois, não precisa sovar muito esse pão. É um pão prático, econômico, caseiro e rende 3 pães grande, que é o ideal aí para você tomar café da manhã, café da tarde, ó, deu mais de 1 quilo, ó, 1,2 kg de farinha. Por que que deu 1,2 kg? Porque 500 ml de água é muito. Geralmente é 400, mas a gente quis fazer para fazer 3 pão grande, entendeu? Então a gente usou um pouquinho mais de água, água morna. Lembrando, gente, que essa água é temperatura ambiente, viu? Não precisa tá quente e nem gelada. Tem que ser a temperatura ambiente um pouquinho morninha. Vamos assim, tipo uma madeira de neném, sabe? Aquela madeira de neném que fica morninha, bem morninha? Então é desse jeito a água. Não precisa estar gelada e não precisa estar fervendo, senão você queima o fermento. Ó, a gente vai dar uma leve sovada nela, ó. Ela vai desgrudando, né? Assim como estou fazendo aqui.
E vai ficar uma delícia esse pão, gente. Vocês vão ver o resultado final. Vale a pena você ficar. Você já pode aí já se inscrever, depois se preparar para compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas possam estar aprendendo, né? E você também vai deixar lá nos comentários a sua nota depois do pão, se você gostou. Você vai também falar a tua cidade, teu estado. Vai nos ajudar aí a fazer que esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu estou pedindo uma meta de like para vocês nesse vídeo, gente. Vamos ver se a gente consegue pegar 5.000 likes nesse vídeo. 5.000. Você deixa seu like e comente. E compartilhe para que outras pessoas também possam deixar o like e compartilhar. Certo? 5.000 likes tá bom. Não precisa mais. Eu já vou ficar muito feliz se conseguir 5.000 likes nesse vídeo. Certo, gente? Lembrando, gente, que esse pão também você pode estar fazendo para vender se você quiser. Um pão caseiro desse aí, dependendo da região, dá para vender por de 18 a 20 reais, viu? Ele é um pão muito bom. Ele fica folpudo, macio. Dá para a pessoa aí tomar um café, um belo café da manhã, um café da tarde, certo? Ó, a gente sovou, tem que demorar um pouquinho a sovadinha da massa, deixar ela mais, entendeu? Tá meio colando. Agora a gente vai colocar um pouquinho mais de farinha, gente, para poder chegar a massa, certo? Mais um pouquinho, ó. Então, totalizando a farinha, deu 1,3 kg de farinha. Por quê? Porque realmente a gente precisou dessa farinha, dessa quantidade de farinha, certo? Aí já secou. Agora a gente vai deixar descansar, gente. Essa massa do pão tem que descansar. O segredo do pão é descansar 2 vezes. E um tanto bom, assim. Tem que deixar descansar de 35 a 40 minutos, gente. Para você ter um resultado final bom do seu pão. Se você não deixar descansar muito, o pão embatuma e não fica bom. Então o segredo é você deixar descansar mesmo. Então a gente vai deixar ele descansar aqui. Vamos deixar descansar. Eu quero te convidar você a conhecer também as outras minhas redes sociais, gente. Ó, no TikTok a gente tem lá, nós temos receitas incríveis. A gente está com uma boa atuação lá. Receitas são diferentes das que tem aqui no YouTube. É @receitas incrível com Wagner de Jesus. Você pode estar acessando lá e você vai conhecer lá, entendeu? Tenho 2 perfis no TikTok, Receitas Universal e Receitas Incrível. E os 2 perfis performam muito bem lá, certo? No YouTube aqui a gente está mudando o conteúdo. Vocês veem que tem bastante inscrito nesse canal, mas era um outro tipo de conteúdo. Como a gente gosto muito de fazer, a gente é uma técnica nossa que a gente aplica aqui, fazer pão, fazer receitas, entendeu? Então a gente decidiu levar isso pro TikTok e depois mudar aqui no YouTube, certo? Ó, fiz dividi em 3, certo? Dividiu em 3, a gente vai deixar descansar, né? Como eu falei, né? Vamos ver, a gente vai dar uma coisada nele, na bolinha, ó. Ó como é que ficou, gente. Ei, mas vai ficar um pão bonito, hein? Vocês gostam de pão caseiro? Quem que não gosta, né? O pão que você faz aí, que você mesmo manuseia, depois você vai ver o resultado, você fica muito feliz. É muito prazeroso para quem está fazendo, né? Todas as receitas que a gente faz traz uma história para a gente, hein, gente? É a história da mãe, da avó, da tia, né? A história do sítio, lá no sítio que fazia pão caseiro, né? E essa história relembra a gente quando a gente está fazendo o pão. Então, aí ó, fez 3 bolas. Agora a gente tem que deixar descansar, certo? Descansa aí por uns 35, 40 minutos, mais ou menos. E depois a gente vem para modelar os pão. E depois de modelado, a gente tem que descansar também. Vocês viram no começo da receita, ó, eu vou abafar com um papel, com plástico, que é para poder ficar abafado. Porque quanto mais está calor, melhor é o pão crescer. O ideal para a temperatura do pão, gente, é 35 graus a 40, mais ou menos, temperatura ambiente, graus Celsius, grau de temperatura, certo? Ó, passou o tempo, ele já cresceu, ó, já encostou um no outro, e agora já é hora da gente modelar. Continuando então, né? Então a gente lembra das roças, do sítio, que a gente fazia lá, a avó, a tia ou a própria mãe fazia os pão pra gente, né? Pão caseiro.
E às vezes usava um pouco ingrediente, farinha, o que tinha lá, entendeu? E saíam uns pães bonitos, fazia pão de fubá, broa, né? E aí fazia esses pão gostoso. Então traz lembranças boas pra gente, né? Olha aí como é que ficou a massa, certo? Bom, agora é hora da gente modelar, né? Vamos modelar o nosso pão. Ó, passo um pouquinho de manteiga ou óleo se você quiser, né? Limpa, ó, certo? Vamos limpar bem a pedra, né? Porque tem que no final de contas tem que estar bem higienizado, né? Limpou, a gente vai, se quiser jogar um pouquinho de farinha também, né? Pode jogar. Ó, a gente vai pôr a massa aqui, ó. E a gente vai com auxílio de um rolo, gente. Não precisa uma garrafa, um rolo que você tiver. Aquele rolo de macarrão mesmo. Se você tiver uma garrafa também dá certo. A gente vai abrindo, ó. Abre, ó. E depois a gente enrola, né? Abre e a gente enrola, ó. Vamos virar do outro lado, né? Pra gente dar uma caprichada na massa. Vamos abrir um pouco, ó. Se você abrir mais fininho, gente, você enrola, ele fica bom por dentro, ó. Não precisa ser muito fininho. Ó, dá uma roletada pra lá, pra cá, olha. Agora você vai enrolando, ó. Dá mais uma virada, gente. Vamos dar mais uma viradinha, né? Ó, vamos puxar mais um pouquinho, vamos ajeitar essa massa. Tá bonita, hein? Essa massa. É uma farinha boa, gente. Vamos ver se o pão vai ficar fofinho, né? Olha. Vamos lá, mexe mais um pouco. Vamos lá. Agora a gente começa enrolando, ó. Devagarzinho, ó. Vem vindo, ó. Vem enrolando, ó. Não precisa ter muito capricho, não. Vai enrolando e modelando, ó. Depois ele vai ficar bonito, ó. Acaba de coisar, vai enrolando mais um pouquinho, ó. Vai enrolando. Gente, a assadeira para esse pão, ela tem que ser levemente untada com óleo, viu? Não precisa pôr manteiga nem nada. Um pouquinho de óleo, ele já não gruda, tá? Ó, assadeira de alumínio mesmo. Tá pesadinho, hein? Esse pão tá bem pesadinho. Fica desse jeito, ó. Agora a gente vai passar para a assadeira. E assim a gente vai fazer com os outros. Cada bolinha dá um pão, né? Dá mais uma espichadinha nele. Certo, ó. A assadeira tá levemente untada com óleo. Vamos colocar na assadeira, acertar certinho, né? Gente, vocês ficou até aqui porque vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, ó. E se você gosta, você tem paciência para fazer na cozinha. Você sabe que cozinhar, fazer as receitas é uma arte, gente. É uma arte e uma terapia também. Porque a gente traz boas lembranças e a gente fazendo essas receitas, a gente passa o tempo e a gente vai criando alguma coisa e vai ficando cada vez melhor, né? O sabor, né? E é muito gratificante quando você produz uma receita e dá certo, né? Você quer ver coisa ruim é quando a receita não dá certo, né? E você estraga a receita. Nossa, a gente fica bem chateado. Já aconteceu comigo várias vezes de estragar. Eu estava fazendo um pudim uma vez, gente, e errei o, o leite condensado, né? Eu usei aquele leite que não é condensado, ele é uma mistura láctea. E na hora eu não olhei, porque nós usamos aquele lá para poder fazer calda de rosca, entendeu? E eu coloquei duas caixinhas para fazer duas receitas de pudim. E desandou, o pudim não deu certo. Desandou na hora que eu fui desenformar. E eu fiquei bem chateado. Mas depois eu olhei a caixinha e eu tinha pegado leite condensado errado. É leite condensado também, mas só que não é o original, é uma mistura láctea. E ele não dá certo. Ele poderia dar certo se você colocar bastante amido de milho, né? Para endurecer. Mas se você não colocar, ele desanda, né? Pelo menos comigo deu errado, gente. Olha aí o outro, ó. Certo? Vamos encostar ao lado do outro, né? E vamos modelar o outro, gente. É 3 pães. E vai ficar uma delícia isso aqui. Pessoal, eu falei meu nome, vou falar de novo. Eu sou o Wagner de Jesus, a gente está no YouTube. A gente tem esse canal aqui, que era um canal de memes, a gente fazia muita brincadeira aqui. E ele é um canal que ele deu por um tempo, ele deu bastante certo, mas depois andou recebendo algumas punições do YouTube. E aí a gente desanimou com esse canal. E a gente começou a fazer o que a gente fazia no dia a dia, que é receita, trabalhava com receita. A gente faz esfirra, a gente faz bastante pão caseiro para vender, entendeu? Então a gente começou a passar isso pro YouTube. Inclusive, esse canal aqui é um canal que a gente está modificando o conteúdo dele. Eu tenho também, como eu falei lá no TikTok, né?
dois perfis e a gente faz bastante conteúdo lá também. E aqui a gente está mudando esse conteúdo, ele já está crescendo e a gente está chegando no nosso objetivo, gente. Mas depende de vocês também, né? Claro. Tudo para um canal depende do seguidor, depende daquilo que vocês passam para a gente, a confiança, compartilhar, deixar o like, assistir sempre o vídeo até o final. Ainda que o vídeo seja longo, gente, mas assista. Assista pelo menos até quase tudo. Se quiser mudar algumas partes, mude, mas o interessante é que você assista tudo, entendeu? Pega as partes mais importantes, né, do vídeo, né? E o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai mandar para mais pessoas. Afinal, receita de pão caseiro sempre fez sucesso em qualquer época, né, gente? Na época da vovó, na época da tia, na época da mãe, na época da bisavó. Essas coisas de pão tem milhares de anos, né? Pão, ó. Agora a gente vai acomodar na assadeira, né? Ó, vai ficar assim, ó. Vamos fazer os relevos dele, gente, ó. Vamos mudar um pouco o relevo de um para não ficar tudo igual, né? Ó, ajeitei na assadeira. Forno, gente. Ó, vamos explicar sobre o forno. 180 graus a 200 graus. Se for 200 graus, se o forno for um forno bom, 30 minutos, entre 30 e 35 tá pronto. Se for um forno mais ruim, a 180 graus, é 40 minutos. Mas sempre vai dando uma olhada. Porque ele varia, ele dá uma variedade de forno para forno, certo? Pré-aquecido. Tem que estar pré-aquecido. Agora faz uns cortinhos para mudar o relevo do pão, gente, ó. Vamos cortar a ponta, né? A ideia da gente é mudar o relevo do pão, gente, ó. Faz assim, ó. Que quando ele assar, esse vai ficar diferente. Você viu no clipe do começo? A gente faz a entrada para você saber o que vai acontecer na receita. É sempre interessante você assistir, ó. A gente vai cortando, ó. Ele vai dar um relevo diferente, vai ficar um pão diferente esse aqui, com um relevo, mas é o mesmo pão. Fica com um relevo diferente, né? E fica bonito o formato dele. Foi o que eu falei, um pão desse você pode vender de 18 a 20 reais, dependendo da região. Aqui a gente já chegou a vender por 20, 18, depende muito. E também ensino a fazer, também faço pão recheado, se você quiser. Inclusive eu tenho um vídeo de pão recheado aí. Mas a gente pode estar fazendo outros pão recheado, recheado com frango e queijo, recheado com calabresa e queijo, recheado com presunto e queijo. A gente faz aí com orégano, cebolinha, salsa. A gente faz pão de alho também. E a gente faz e dá muito certo. Se você quiser, você vai lá nos comentários e comenta. Eu quero pão recheado. A gente vai fazer. Traz uma receita de pão recheado. A gente vai fazer para vocês aí. Vai criar, vai gravar na íntegra e vamos colocar. Vamos editar e vamos colocar. Porque uma receita de pão, gente, tem que editar, tem que, entendeu? Dá bastante trabalho para a gente chegar nesse ponto. Que tem que cortar a parte, porque geralmente acontece bastante coisa quando você está fazendo pão. E não dá para colocar tudo no vídeo, né, gente? Entendeu? Então a gente tem que dar uma editada. Então é aí. Mas a maior parte do conteúdo tá aqui, ó. O passo a passo. Você pode ver que esse vídeo é um vídeo bem original, é bem orgânico mesmo, ó. Você vê que não tem corte, não tem nada, ó. Só o corte que foi só o clipe do início do vídeo, ó. Vai descansar por mais uns 35 minutos. Então vai dar aí vai dar 70 minutos de descanso. Primeiro, ó, ele dobrou, ó, tá vendo? O segredo, gente, é o descanso. Ele dobrou o tamanho do pão que ficou. E aí é o ponto ideal, ó. Pra você colocar pra assar, entendeu? É o ponto ideal. Agora a gente passa, gente, ó, um pouco de leite, ó. Se quiser passar uma gema de ovo, passa, mas eu vou passar leite mesmo. Leite, ó. Entendeu? Passa o leite, ó. Assim como estou fazendo, né? Desculpa, gente. Deu uma tosse agora na hora que eu tô conversando com vocês. Desculpa mesmo. Perdão aí. Vamos seguir em frente, ó. A gente vai passando o leite, né? E vamos levar pro forno, certo? Vamos pincelar bastante de leite, que ele fica macio, né? E dá muito certo, certo? Ó. Gente, eu quero agradecer vocês, ó, vocês que estão fazendo parte aqui do canal, tem ajudado bastante. Desculpa mais uma vez, gente. Nossa, deu crise de tosse. Bom, vocês que estão fazendo parte aqui do canal, eu quero agradecer demais vocês. É importante que vocês participem nos comentários. Olha o tamanho desse pão, gente. O descanso é tudo para um pão. Vai pro forno agora. Ó, aí fica desse jeito, ó.
Não tem como discutir e não tem como dar errado, ó. Você assistiu todo o passo a passo, vocês viram, ó. Ó como é que ele ficou. Agora a gente pega um pincel com um pouquinho de manteiga e passa por cima para ele ficar brilhando, gente. Essa é a hora de você embalar e falar, ó, tá aqui o meu pão. Quanto que custa? 18 a 20 reais. Então fica muito bom. Olha aí, eu sou suspeito a falar, certo? Então eu quero agradecer. A participação de vocês é muito importante, certo? Então, ó, gente, ajude mesmo. Ó, Wagner de Jesus, aqui nós estamos no Receita Incrível no YouTube, mas tem também no TikTok. Tem Receitas Incríveis e Receita Universal. A gente está com outro perfil também performando, entendeu? Então nos ajude. Nos ajude aí para nós estar chegando aí alcançar aí um objetivo aí nas redes sociais. É importante. A gente gosta muito de rede social, então vamos trabalhar na rede social. Vamos mostrar o que a gente consegue fazer na rede social e mostrar para vocês aí, que é receitas. Aqui de receita a gente entende, gente. Certo? Ó, nós fazemos esfirra, fazemos pão caseiro, pão recheado, fazemos empadinha, forrozinhos, rosquinhas húngaras, tudo quanto é tipo de receita a gente faz. Faz receitas caseiras também, carne, de sobremesa, a gente faz tudo. E posta para vocês aí, tá assistindo. Tá bom, gente? Ó, ficou desse jeito, ó. Olha que maravilha. Vamos dar uma cortada para vocês verem. Só para você ver, ó. Vamos dar só uma partida aqui antes da gente se despedir. Eu já quero deixar o meu abraço para vocês. Olha aí que ficou fofo, bom demais, né, gente? Olha aí, parece pão de algodão, ó. Esse é o famoso pão econômico. Você viu que não gastou só farinha, água, fermento e não foi manteiga, não foi ovo, não foi nada, ó. E sovou muito pouco esse pão. Certo, ó? Gente, eu agradeço demais vocês. Você que ficou até o final, ó, agora vai lá no comentário, deixa o seu feedback, fala a tua cidade, teu estado, que eu vou te mandar um grande abraço. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Wagner de Jesus, nós estamos em Receitas Incrível e é um prazer que você tenha aqui, muita gratidão. Já quero aproveitar e mandar um feliz Dia das Mães para as mamães de hoje, de todo o Brasil, de todo... Você que está assistindo a receita, você é mãe? Então sinta-se abraçado. Deus abençoe. Grande dia para vocês. Tchau.